Que bênção, queridos, podermos estar aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, para bendizermos, glorificarmos e louvarmos o nosso Deus. Nós faremos a leitura na palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É por causa desse Cristo, é por causa do nosso Salvador, que podemos sim, como igreja, como família cristã, nos reunir hoje para adorá-lo, para bendizê-lo. Vamos orar? Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pela morte de Cristo, obrigado pela ressurreição. Obrigado, Pai, porque Ele está sentado à tua direita. Obrigado por sua glória. E obrigado por podermos, como filhos do Senhor, cantar louvores ao Senhor, falar com o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos. Nós adoramos ao Senhor. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar esse cântico, queridos, dessa passagem que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 16. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, na glória, na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Que bênção podermos ler, que podemos cantar essa verdade. Nós leremos na primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bênção, queridos, podermos crer nesta palavra que é verdadeira, que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar do nosso pecado, nos lavar, nos purificar. Vamos orar fazendo isso, confessando assim o nosso pecado na certeza do perdão do nosso Deus. Obrigado, Pai, pelo que nós acabamos de ler na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel à Tua palavra, às Tuas promessas. E o Senhor nos diz, Pai, que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa. E nós confessamos. Confessamos, Pai, que tantas vezes temos errado, tantas vezes temos pecado, tantas vezes temos desobedecido ao Senhor. E clamamos ao Senhor, venha nos lavar, nos purificar, nos perdoar, para que vivamos assim uma vida de comunhão com o Senhor, para que vivamos assim uma vida de santidade no Senhor. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, queridos, com mais um cântico espiritual. Deus está aqui e é na certeza que Deus está presente conosco que podemos sim louvar, bendizer e glorificá-lo para sempre, aqui e agora, e o faremos para sempre. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a chuva cai do céu, tão certo como os passarinhos voam pelo ar, tão certo como os rios correm para o mar. Do início novamente. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a chuva cai do céu, tão certo como os passarinhos voam pelo ar, tão certo como os rios correm para o mar. E é na certeza de que Deus está aqui presente conosco, que nós ouviremos aquilo que Ele tem preparado e reservado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Então, o Salmo 73 é um salmo que traz para nós um grande desafio. Ele é um salmo de Asaf, e Asaf foi alguém que teve alguns salmos aqui atribuídos a ele. São salmos consecutivos que nós encontramos no livro de Salmos.
E é muito interessante porque Ezequias ele vai ordenar aos levitas para cantarem as palavras de Davi e de Asaf. Isso aponta que realmente ele tinha uma função ministerial bem específica na área da adoração, né, de condução do povo na adoração. E o texto aqui vai nos mostrar a fidelidade de Asaf, a vida de Asaf com o Senhor, e como que em alguns momentos o coração de um servo de Deus que tira os seus olhos do Senhor e começa a olhar para o mundo que está ao seu redor e as coisas que acontecem na vida das pessoas e fazer comparação da sua vida pessoal com Deus e a vida dos outros sem Deus, como isso traz sofrimento. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um momento onde muitos cristãos estão vivendo momentos difíceis e corremos o risco, às vezes, de pensar como Asaf pensou aqui no Salmo 73, quando ele diz, no verso 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para se desviarem os meus passos. Ele testemunha que, apesar dele ter no seu coração uma convicção, e a convicção dele aqui é a primeira coisa importante do Salmo e que não pode ser esquecida, essa convicção, que é uma premissa dele, de que Deus é bom. Apesar de todo a ansiedade, a angústia do seu coração diante das dificuldades da vida, da labuta do dia a dia, do seu trabalho, das consequências do seu trabalho na sua própria vida, ele não perdeu de vista a consciência daquilo que ele começa no Salmo apresentando para nós, quando fala da bondade de Deus. Ele diz, com efeito, essa expressão quer dizer certamente, não existe dúvida. Tudo que eu vou tratar aqui agora é algo que acontece, que aconteceu, mas a verdade ela não mudou. Deus é bom. A grande dificuldade que aconteceu no coração de Asaf não foi suficiente para tirar dele aquela fé e aquela confiança que ele aprendeu através do Espírito Santo a respeito de Deus. A sua premissa aqui, o que ele está querendo mostrar é que Deus é justo, Deus não erra. Mesmo que eu não entenda as circunstâncias que envolvem a minha vida, Deus continua sendo esse Deus maravilhoso. Mesmo que as pessoas estejam perplexas, e quem sabe até mesmo eu esteja perplexo diante de circunstâncias que eu não compreendo e nem consigo discernir bem, mesmo que estas coisas tenham me afligido o coração ao ponto de eu quase resvalar os meus pés aqui da ideia de escorregar na minha fé, quase que eu me desviei do caminho que Deus me deu. Mas mesmo isso acontecendo, eu quero antes de tudo dizer, Deus é bom. É muito semelhante àquilo que acontece na vida nossa como servos de Deus. Quando nós estamos diante de circunstâncias que não compreendemos. Mas eu aprendi na intimidade com o Senhor, na fé que Ele colocou no meu coração, na presença do Espírito dEle na minha vida, das vitórias já experimentadas, da esperança que nunca pode ser quebrada, de que apesar de tudo, Deus é bom. Mas qual foi o problema de Asaf? Qual foi a situação que fez o seu coração ficar assim? Eu creio que ele aponta para duas coisas que são importantes. A primeira delas é, Deus é bom, e isso é indiscutível, com efeito. Realmente Deus é bom. E a segunda coisa, eu sou frágil. Eu sou fraco. Eu sou fraco e ele começa a mostrar
firmeza de Deus, a bondade de Deus em contraste com a fraqueza dele, quando ele desvia os seus olhos do Senhor. Ele mostra, por exemplo, aí no verso de número 13, que ele começou a olhar o mundo ao seu redor. E não é difícil a gente fazer isso, olhar o mundo ao redor da gente, não é? E tanto para as questões positivas, quanto negativas, quanto para aqueles que estão bem, quanto para aqueles que não estão bem, tanto para aqueles que são fiéis, como para aqueles que são infiéis. Aqui no texto, ele fala que ele tem inveja. E esse é o primeiro problema que Asaf vai enfrentar. Observem bem que ele era um instrumento de Deus para conduzir a adoração do povo no templo. Mas ele era gente, e diz o texto que ele invejava os arrogantes. Verso 3. Ao ver a prosperidade dos perversos. As inquietações que atingem nosso coração diante daquilo que a gente vê ao nosso redor é alguma coisa que pode nos machucar muito. Sabe, aquela visão limitada que nós temos diante de uma situação temporal, passageira, de pouco tempo, limitada, mas que aquele momento é o momento que eu estou vivendo. Não que nós percamos a perspectiva ou o entendimento de que Deus é, mas muitas vezes nós ficamos meio que tentados a não compreendendo as coisas, desviar os nossos olhos daquilo que nós queremos e desejar aquilo que Deus não proporcionou para nós. Essa atitude de inveja, queridos, ela é uma atitude de rebeldia. Indiscutivelmente, ela é uma atitude de rebeldia. É como se nós disséssemos para Deus, por que o Senhor nos deu? Não nos deu e deu para outro. E esse outro é perverso. É uma atitude de questionamento dentro do meu coração. E que em alguns momentos pode se manifestar fora do meu coração e ir até a presença de Deus. Eu me lembro do texto da palavra de Deus que nos mostra o povo do Senhor saindo da terra prometida. E Deus, vendo-os naquela miséria em que eles viviam, dá um jeito de tirá-los dali de forma sobrenatural, depois daquelas pragas todas e o povo sendo aliviado daquilo, não sofrendo aquelas situações todas. Eles eram pobres, paupérrimos, eles eram escravos, e eles saem com as suas carroças cheias das riquezas do Egito, que deram para eles as suas riquezas, porque Deus colocou isso para acontecer dessa forma. E eles estão andando por ali, e Deus vai dando para eles alimento todos os dias, o maná, vai dando a água que eles precisam, vai aliviando o calor do sol causticante de uma região árida, seca, de um deserto, e eles murmuram contra Deus. E eles começam a ter inveja daquilo que eles viveram lá atrás e daquilo que aqueles que os escravizaram davam para eles como migalhas. Observem bem que isso são situações que nós vamos encontrar na nossa vida e que Asaf, infelizmente, experimentou aqui no texto. São os propósitos insondáveis de Deus que muitas vezes o nosso coração questiona. E ele começa primeiramente falando, eu invejo a prosperidade dos perversos, esses arrogantes que ainda conseguem prosperar. Quem são estes? A partir do verso de número 4, ele fala do que caracteriza esses que ele teve inveja. E pensa só, a gente tem inveja de gente assim, mas essa situação, estes arrogantes e perversos são aqueles, verso 4,
que para eles não existe preocupação, o seu corpo é sadio, tem saúde, gordo. Naquela época, ser gordo era ser sadio, era sinônimo de sadio. Hoje não é bem assim, né? Vocês podem ver como a gente fica preocupado com esse negócio, né, pastor Jair? Vamos malhar, vamos fazer a coisa aí, vamos tomar alguma coisa para ter tudo no lugar. O texto diz que esses são aqueles que não partilham das canseiras dos mortais ou dos normais, né? Todo mundo trabalha, levanta cedo, faz isso, faz aquilo para ter o alimento diário, para ter as coisas mensais, para ter as suas contas pagas. Ele diz, eles não partilham dessas coisas normais, dessas canseiras, mas que fazem parte da existência do mundo, não são afligidos como as outras pessoas. Pelo contrário, eles têm muito, e aí eles ficam assoberbados, verso 6 diz, e eles são soberbos. Eles colocam colares nos seus pescoços, e esses colares têm a ver com violência. Eles começam a tratar os outros de maneira violenta, de maneira a oprimir aqueles que estão servindo a eles. Os seus olhos saltam da gordura, olha só de novo a ideia aí da gordura. E esses indivíduos começam a fantasiar, porque eles têm sobra, né? E eles começam a viver fantasias, e eles começam a não só pensar de maneira fantasiosa e viver de maneira fantasiosa. Eles motejam, e a expressão motejar aqui é uma expressão tão estranha, que dá uma ideia de de contar piadinhas, de desprezar o outro através da palavra, né? É aquele que age com seus lábios escarnecendo, ridicularizando, motejando a respeito do outro. E falam de forma maliciosa, opressiva, e colocam o seu nariz para cima. Essa é a ideia da altivez. É a mesma coisa de arrogância. E pior de tudo, no verso 9 diz que estes que ele invejou são aqueles que falam mal a respeito dos céus. E o céu aqui se refere aonde Deus está e do próprio Deus que lá está. E a sua língua percorre a terra. Olha só como Asaf, ele, deixando o seu coração ser contaminado pelas circunstâncias difíceis da vida e vendo o crescimento dessas pessoas perversas, ele começa a fazer questionamentos e até mesmo questionam coisas que têm a ver com Deus. E ele tem inveja daqueles que até mesmo têm a capacidade de fazer coisas horríveis contra o próximo e até mesmo têm capacidade de fazer coisas erradas com referência ao nome de Deus. E isso seria quebrar um mandamento muito sério de não usar o nome de Deus em vão. E o que Asaf está dizendo aqui é que ele precisa, ele está mostrando que os pés dele quase foram para fora do caminho do Senhor, porque ele teve inveja desse tipo de gente. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pessoas e também passamos por dificuldades. E nós corremos o risco de, a semelhança de Asaf, agirmos desse jeito. Não é incomum, irmãos, no aconselhamento pastoral, nós encontrarmos pessoas amarguradas, amargas mesmo, azedas, entristecidas pela dureza de circunstâncias da vida e porque elas começam a comparar a sua própria história com a história de outras pessoas, ao invés de não se esquecer de que Deus é bom e confiar e esperar no Senhor.
Então, isso aqui não é algo incomum, falar assim, puxa, Asaf está vivendo uma coisa que eu jamais viveria. Mentira, nós corremos esse risco. Qual é a influência dessas pessoas, da arrogância desses ímpios? Como é que é isso? Eles são tão seguros assim mesmo? Eles estão numa boa mesmo? O que o texto vai dizer aqui, no verso de número 10, é que o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O mundo tem a tendência de achar que essas pessoas, porque independente delas serem perversas ou não, elas têm muitas coisas, elas são, entre aspas, inteligentes, elas são cheias de situações que dão para elas possibilidade de vivenciar das suas fantasias, são pessoas que ditam regra. Talvez a expressão que a gente conheça mais é ditam modas. E o texto diz que essas pessoas têm vários que ficam correndo atrás delas e tudo que elas dizem se torna lei. E os outros querem ser como eles são. Como? Em tudo. O texto diz que eles têm estas pessoas como fonte de que bebe a largos sorvos. A ideia é, eles têm uma fonte que jorra água e eles pegam aquilo e bebem de guti-guti. Conhece essa expressão, né? Largos sorvos. Verso 11 diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Essa foi a situação de desespero, de tristeza, de amargura que foi demonstrada aí por Asaf diante da sua situação. Ele está questionando o próprio Deus. No verso 12 ele diz: eis que estes são os ímpios. Eles estão sempre tranquilos. Eles aumentam as suas riquezas. Essa é a murmuração interna. Pensamentos indignos com relação à justiça de Deus. Desvio daquilo que é o que Deus coloca. Olha só que pensamento. Com efeito, inutilmente, verso 13, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, eu vivi a minha vida espiritual com piedade, com retidão, nos meus trabalhos, na minha vida familiar e tudo mais. Mas foi tudo inútil. Pois eu estou sendo afligido de contínuo. Cada dia eu tenho as dificuldades de cada dia, e a própria Escritura diz que é isso mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal, mas existe mal de cada dia. E este mal, segundo a Escritura, que Jesus traz em Mateus, no Sermão do Monte, não significa mal no sentido de destruição, é de lutas que precisam ser vencidas pela graça de Deus. E aí, nesse momento de reflexão interna, é que Asaf, o salmista, vai chegando ao final das suas inquirições. Ele diz, olha, eu pensando no meu coração, isso é pesado demais. E só de pensar em falar isso com alguém, dessas angústias do meu coração, eu acho que eu vou trazer algo pesado demais para eles. Verso 15, se eu pensar em falar, traz palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Eu já tive, infelizmente, que caminhar com alguns colegas de ministério que passaram por momentos existenciais bem difíceis e que eles tinham uma angústia interna, tinham uma angústia diante de Deus e tinham essa angústia diante da igreja, das ovelhas, porque eles não tinham coragem de compartilhar suas angústias, apesar de tê-las, porque ele sabia que ele ia escandalizar essas pessoas. Porque ele pregava fé, crença em Deus, dependência da esperança no Senhor, mas no fundo o coração deles estava tão abatido, eles estavam tão cansados.
E eles começaram a desviar os olhos dos propósitos de Deus e olhar para os homens. E aquilo foi crescendo. E eles precisavam de ajuda, mas eles não tinham coragem nem mesmo de conversar com os outros irmãos na fé. Porque isso era como se eles tivessem traído aqueles que eles haviam ensinado que era certo. Asaf era um líder cristão. Ele era um líder do povo de Deus. E ele não podia ser contrário àquilo que ele pregava. E naquele momento ele estava vivendo ansiedades. Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei tarefa pesada demais para mim. Mas em meio a tudo isso, queridos, a gente precisa ter a certeza de que aquela afirmação de Asaf no início, o primeiro verso, ela é a base e que nos leva à vitória a tudo. A crença, apesar de todas as coisas, de que Deus é bom, Deus é justo, Deus é gracioso. E aí é como se Deus retirasse dos olhos de Asaf as vendas que haviam sido colocadas pela sua ignorância de ter desviado os olhos de Deus. Tira aquele óculos carnal e começa a colocar de novo nele os olhos ou os óculos segundo Deus. E agora ele começa a ver essas pessoas como elas verdadeiramente são. Olha só o verso 18, diz: tu certamente, agora se referindo a Deus, os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor os despertares. Ao despertares, desprezarás a imagem deles. Tudo o que aquelas pessoas que eu invejei têm e são para a destruição deles. E agora Asaf teve os seus olhos para contemplar isso. E ele está dizendo, e quando eles contemplarem isso, não vai ter jeito mais para eles. Mas Deus abriu meu olho antes, porque ele já tinha me ensinado que ele é Deus bom. Diante disso, o que acontece? O que eu vejo aqui é uma atitude de alguém que reconhece o seu erro, que está compartilhando o seu erro para que a gente não caia no mesmo e que tem vergonha agora diante dos seus questionamentos anteriores. No verso de número 21, ele diz: quanto o meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram. Quando eu deixei esse negócio fomentar dentro de mim e me machucar por dentro, eu estava embrutecido, diz ele no verso 22. Eu estava agindo como alguém que não tem conhecimento, ignorante. Eu estava agindo como um irracional na presença de Deus. Observa bem, queridos, quando nós começamos a contender contra Deus por causa das circunstâncias difíceis da vida que a gente está vivendo, que Deus está permitindo a gente viver. Quando a gente olha para o lado e deixa de olhar para a cruz e para o Deus que é sábio para conosco, nós corremos o risco de invejar coisas que não são boas, aquilo que os outros fazem que não são coisas boas, a invejar coisas do mundo, interesses do mundo. E isso deve nos envergonhar e nos fazer voltar para o Senhor. E aí o salmista olha de novo para o alto e busca a segurança que ele precisa. E ele diz: apesar de tudo isso, todavia, estou sempre contigo. E mais do que isso, o Senhor segura na minha mão direita. Você quer a segurança eterna do crente?
No verso 24, ele continua falando dessa segurança. O Senhor me guia com o teu conselho. E olha o que vem de mais precioso. O Senhor me recebe na glória. O Senhor, em momento algum, me deixou sozinho. Nem na minha ignorância, nem na minha amargura, nem na minha tristeza, na minha irracionalidade, o Senhor não me deixou. O Senhor segura na minha mão e o Senhor me leva até aquele lugar que o Senhor me prometeu, que é a sua glória. Que mais tenho eu no céu? Eu não tenho nada em que eu possa me comprazer ou ter prazer aqui na terra. Eu estou tirando os meus olhos de onde eu tenho prazer, que é no Senhor, para procurar prazer naquilo que os homens e a carne humana busca. Não, o meu prazer está naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz a meu favor. E ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, na minha ignorância, Deus continua sendo a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu sei que muita gente tem passado muitas adversidades na saúde, na questão financeira, nos relacionamentos nesse tempo. Muitas pessoas a gente tem tido que acompanhar porque não estão conseguindo viver esse tempo diante das ansiedades. O nível de pessoas com doenças emocionais cresceu profundamente. O problema do suicídio tem aumentado bastante, inclusive no meio cristão. E demonstra que nós continuamos sendo pessoas, seres humanos, e sujeitos às intempéries da vida. Mas uma coisa nós podemos compartilhar com Asaf. Se conhecemos a Deus como Deus bom e justo, e Deus verdadeiro e Senhor da nossa vida, mesmo que estejamos passando por dificuldades, os nossos olhos têm que permanecer no Senhor, nos céus. E isso aconteceu na vida de Asaf, diz o texto, quando ele entrou no santuário de Deus. E aí eu atinei, diz ele. Aí eu percebi, eu entrei na presença de Deus novamente, eu voltei para o Senhor, e aí Deus me trouxe de novo à consciência. Aí eu vi quem eram essas pessoas que eu estava invejando, eu vi o que elas viviam, eu vi o fim delas, e eu vi que Deus continuava comigo, Ele me amava, Ele cuida de mim, Ele me leva até o fim para a glória, e eu não tenho outra herança, eu não preciso de outra herança. Essa alegria é suficiente para mim. É tempo disso mais do que nunca, creio eu, irmãos. Esse tempo de pandemia e de dificuldades que a pandemia tem gerado, é tempo de nós nos alegrarmos no Senhor. E se só isso é aquilo que deve nos alegrar hoje, nós não temos outras coisas para falar em alguns momentos, porque estamos vendo um caindo de um lado, o outro do outro, e quem sabe isso de uma forma tão próxima das nossas famílias, de pessoas que amamos. Isso que nós temos nos basta. Porque é Deus. É o Senhor. É a nossa salvação. É a nossa esperança. E é por isso que ele diz no verso de número 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu creio que o maior desafio que nós temos como igreja hoje é exatamente esse verso de número 28. O desafio não é
a pandemia. O desafio não são as dificuldades e o somatório delas. O desafio é estarmos juntos a Deus, não nos desviarmos, não permitir que os pés da gente se desviem do Senhor, como ele disse no verso 2. Esperar e ter a Deus como correto e suficiente refúgio, e ainda proclamar para as pessoas que isso é que vale a pena. Porque esse Deus tem poderosos feitos. Então não veja as suas lutas como o maior desafio. A sua maior luta é manter-se fiel ao Senhor. Manter-se na dependência de Deus, para glorificar a Deus. Porque o resto, que não é resto, depende do amor e do favor dele para conosco. E ele jamais vai deixar de ser bom para com Israel, como diz o verso 1 do capítulo 73 do livro de Salmos. Não se preocupe. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a se alegrar no Senhor. Eu creio que somente assim nós vamos entender as palavras de Paulo quando dizia que a graça do Senhor bastava. Aquele homem tinha na sua vida exatamente esse verso 28, no meu entendimento, como aquilo que realmente traz significado para a sua vida. Bom é estar com Deus, proclamar todos os seus feitos e ter ao Senhor como seu refúgio. Vamos orar. Senhor Deus de graça e de misericórdia, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja como agiu na vida de Asaf, agindo também na nossa vida. Se em algum momento, Pai, temos perdido a razão, temos vivido como irracionais, temos vivido de maneira inadequada, olhando para as coisas que não são do Senhor para as nossas vidas, tendo inveja destas coisas, ó Deus, abre os nossos olhos, leva-nos de novo para a sua intimidade e faça com que o Pai, contemplando a tua glória, a tua graça, o teu amor, o teu carinho, o teu sustento, a tua misericórdia para conosco, nós possamos voltar a viver, ó Pai, no caminho reto, com a alegria que o Senhor nos deu e sendo instrumentos nas tuas mãos para proclamar aquele que ainda não te conhece. Ó Deus, obrigado, porque somos o teu povo e somos rebanho do teu pastoreio. E o Senhor cuida de nós como ovelhas do seu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.